Existe uma diferença brutal entre investigar o mal e ser escolhido por ele. A maioria dos crimes que consumimos como entretenimento estão distantes. Eles acontecem com outras pessoas, em outros lugares, em circunstâncias extraordinárias. Mas e quando o mal envia algo para você? Um objeto, uma mensagem, uma ameaça. E você percebe que não é um espectador, é o alvo. Vocação para o Mal não é apenas um romance policial. É uma história sobre perseguição, sobre trauma, sobre como o passado pode voltar em forma de violência. Mas acima de tudo, é uma pergunta. O que transforma alguém em predador? E mais inquietante ainda, existe algo dentro de nós que pode ser despertado para o mal? Um dos grandes méritos dessa narrativa é não tratar o assassino como uma entidade sobrenatural. Ele é humano. E é exatamente isso que assusta. O livro mergulha na mente de indivíduos que carregam histórico de abandono, violência doméstica, humilhação, negligência, ressentimento profundo. Mas atenção, a obra não romantiza. Ela mostra o processo. O mal aqui não é impulsivo. É cultivado. Existe algo chamado ferida narcísica. Quando alguém sente que foi desvalorizado, rejeitado ou invisibilizado por tempo demais, pode desenvolver obsessões. E obsessão é uma lente. Ela distorce a realidade. Ela cria inimigos. Ela transforma a frustração em justificativa. A pergunta que o livro planta é desconfortável. O mal é escolha ou consequência? Quando alguém persegue, o que ele realmente busca? Controle. A perseguição não é apenas sobre a vítima. É sobre domínio psicológico. O agressor quer ser temido, ser lembrado, ser relevante, controlar a rotina da vítima, invadir o espaço mental dela. E aqui está um ponto psicológico poderoso. A violência começa antes do ato físico. Ela começa no medo. Quando alguém sabe que está sendo observado, algo muda. A respiração muda. O sono muda. As decisões mudam. O livro constrói tensão não apenas pela ação, mas pela sensação constante de vigilância. E isso ativa algo primitivo no leitor. O medo de ser caçado. O passado dos personagens não é detalhe. É fundamento. Especialmente quando falamos de mulheres que enfrentaram relações abusivas, violência psicológica, ameaças constantes, subestimação social. A obra coloca a vítima não como frágil, mas como alguém que carrega cicatrizes e resistência. Existe uma diferença entre sobreviver e viver, e esse livro explora esse limiar. O trauma pode paralisar, mas também pode fortalecer. A personagem feminina central não é apenas alvo, ela é inteligência estratégica. E isso gera forte identificação com o público feminino adulto, porque não é apenas uma história sobre ataque, é uma história sobre enfrentamento. Aqui entramos na parte mais perturbadora. O livro apresenta múltiplos suspeitos com perfis psicológicos diferentes. Cada um representa um tipo de distorção. O ressentido, o manipulador, o agressor impulsivo, o controlador silencioso. E isso cria um jogo narrativo intenso, porque o mal não tem uma única forma. Ele pode ser carismático, pode ser aparentemente frágil, pode ser invisível. O suspense cresce porque entendemos que qualquer um pode esconder violência sob aparência comum. E essa é uma das maiores forças do livro. Ele desromantiza o vilão. Ele humaniza, mas não justifica. Quando o criminoso é revelado, a sensação não é apenas de alívio, é de confronto. Porque a justiça legal resolve o caso, mas não apaga o trauma. E isso gera uma reflexão maior. Qual é a diferença entre punir e curar? Muitos leitores esperam fechamento emocional, mas o livro entrega algo mais realista. Cicatrizes permanecem. A vitória não é esquecer, é sobreviver, é continuar. E talvez seja isso que torna essa obra tão poderosa. Ela não vende fantasia de superação fácil. Ela mostra resistência contínua. Depois dessa leitura, algo muda. Você começa a perceber sinais sutis de comportamento obsessivo, manipulação emocional disfarçada de cuidado, controle mascarado como proteção, a importância de estabelecer limites. Você também entende que o mal não surge do nada. Ele é cultivado em ambientes de negligência, violência e impunidade. Mas isso não o absolve. Isso o explica. E explicar é o primeiro passo para prevenir. A pergunta final não é: quem matou? A pergunta é: você reconheceria os sinais antes que fosse tarde? Vocação para o Mal não é apenas sobre um assassino. É sobre trauma, identidade, controle, sobrevivência, limites e o lado sombrio da mente humana. É um livro que obriga você a olhar para aquilo que prefere ignorar. E talvez a reflexão mais desconfortável seja: o mal é exceção.
Ou está mais próximo do que imaginamos?